Paz do Senhor. A palavra está na Epístola de Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior do que quem jurastes, jurou para si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar com essa palavra algumas coisas que nós temos que estar sempre no nosso coração. A primeira é essa aqui, ó. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serves. A primeira coisa que nós não temos que deixar nosso coração gravado no nosso subconsciente, na nossa mente, é que Deus não é injusto. Se ele falou para você que vai transformar a tua vida, ele vai transformar a tua vida. Se ele falou que ele vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua história. Não importa o tempo que esteja levando, você e eu temos que confiar na palavra. Por quê? Porque Deus é dono de tudo, Deus conhece tudo, Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso pensar, o nosso agir. Se ele falou, ele não falou à toa. E essa promessa que ele colocou no teu coração, ele vai se cumprir. Mas é necessário eu e você fazermos a nossa parte, que a nossa parte é crer, é buscar, é confiar, é procurar conhecer a Deus. A parte de Deus é fazer o milagre através do nome do Senhor Jesus Cristo. E é assim que nós temos que viver, é assim que nós temos que andar, é assim que nós temos que caminhar. Você vê que essa palavra nesse primeiro ponto aqui, ó, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do teu trabalho. Ou seja, tudo que você tem feito para Deus, tudo que você tem buscado, toda a tua boa vontade, você acordando de madrugada, tendo aquele horário específico para orar, para ler a Bíblia, dedicando em primeiro lugar a Deus, tudo isso o Senhor fala que está vendo e está reconhecendo. É que Ele vai fazer o que você quer, mas é necessário eu e você começarmos a colocar em nosso coração essa certeza, vencer o nosso eu, tirar de nós a impaciência, tirar de nós a dúvida, a ansiedade, a preocupação, porque se nós continuarmos com isso no nosso coração, na nossa mente, vai cada vez mais, os dias vai se prolongando, o tempo parece que está cada vez mais distante, mas para Deus é a mesma coisa. Por quê? Porque para Deus tudo é a vontade dele, e ele já tem o tempo determinado para colocar a bênção que você quer, que eu queira realizar em nossas vidas. Ele já tem o tempo determinado, mas para isso, para acontecer esse milagre, a palavra está nos ensinando que nós temos que confiar no Senhor e saber que Ele não é injusto, que não vai esquecer das obras que nós fizemos e estamos fazendo perante Ele. Então tenha paciência. Ele diz aqui, ó: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, ou seja, para que eu e você consigamos manter a mesma fidelidade que Deus está conosco com Ele. É isso, e muitas das vezes nós não temos essa fidelidade. Por quê? Porque nós deixamos nos envolver pela situação. Porque quando nós oramos, entregamos na mão do Senhor, nós temos que confiar.
E entregar e confiar é você esquecer, é você olhar com o olhar da fé. O que é o olhar da fé? É agradecer pela bênção já alcançada. A fé é chamar à existência o que não existe. Isso é fé. Agora, a fé não é você chegar, entregar na mão do Senhor, dali meia hora, uma hora, você ficar aflito, ficar preocupado e querer pedir de novo, orar de novo, aí pede oração para um, pede oração para outro e pede uma palavra. Isso não é fé. Isso não é confiar no Senhor. E hoje ele está ensinando e está nos mostrando que nós temos que confiar nele, porque ele confia em nós. Ele não vai esquecer do que nós pedimos e do que ele prometeu, ele vai realizar. E aqui nós temos que fazer a mesma coisa, é confiar no Senhor, acreditar que cada momento que nós estamos vivendo é um momento de vitória, é um momento de glória, que o nome dele está sendo glorificado. Por quê? Porque não é o tempo nosso que chega a bênção, mas é no tempo do Senhor. Por que Deus demora então para realizar a bênção? Por quê? Porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre, e quando ele dá uma bênção ele dá ela completa, ele não dá pela metade. Para você desfrutar e dar um testemunho da grandeza do Senhor é por uma bastante, é com mudança, é com restauração e transformação. É a mesma coisa quando você pede por uma cura, ela vem por completa, ela não vem pela metade. É quando está pela metade é porque Deus ainda está fazendo transformar do teu coração e do meu coração. É por isso que as bênçãos às vezes chegam pela metade. É ali que nós temos que firmar firme no Senhor, buscar mais, agradecer, glorificar o nome dele, ficar mais alegre, contar sim a vitória do Senhor em nossas vidas, não o testemunho que você está para receber, que ainda não foi completo, mas contar a grandeza do amor de Cristo por nós, por toda a humanidade. E assim é você olhar e contemplar a grandeza do Senhor. Não é você ficando de cabeça baixa, não é você ficar murmurando, questionando, entristecendo, que Deus vai comover o Senhor, não. O que vai comover o Senhor é a alegria, a certeza, a fé e a confiança nele. É isso somente que comove o Senhor. O restante não. Por quê? Porque quando você entrega a sua vida para Deus e você murmura, questiona, chora e lamenta, você está mostrando para Deus que você não tem confiança nele. Agora, quando você entrega a sua vida para Deus e dá glória a Deus e esquece aquele problema e glorifica o Senhor e busca o Senhor e ora o Senhor e quer conhecer mais o Senhor, aí ele se agrada porque ele sabe que você tem fé nele e ele vai realizar o desejo do teu coração. É esse que é o diferencial. É como ele está dizendo aqui também, ó, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. O que é? É você ser negligente, é você chegar ali e vão falar assim, eu não sei, será que vai ser, eu não tenho sabedoria, será que vai dar certo? Mas aconteceu com Abraão, né? Abraão era Abraão, né? Jacó era Jacó, Israel era Israel, e assim vai. Davi era Davi, Salomão era Salomão, e assim você se compara, mas no diminutivo, você se coloca, você sabe que Deus abençoou aquelas pessoas do passado, mas você se coloca na posição de que você não é merecedor. Mas se você está buscando e fazendo a vontade do Senhor, ele já falou no teu coração que ele vai abençoar, então creia, porque a diferença sua para ele, a diferença daqueles do passado para a sua vida, para a nossa vida hoje, é a comunhão, a confiança que eles tinham mais no Senhor. E tem uma vantagem ainda que nós temos hoje o Espírito Santo do Senhor que intercede por nós. Eles não tinham, eles tinham o quê? O profeta falava, eles acreditavam no profeta e acreditavam de todo o coração em onde Deus operava. Hoje você tem o Espírito Santo do Senhor que te convence que a tua oração chegou até o trono do Senhor, mas mesmo assim você ainda murmura, questiona, reclama. E ele está dizendo, para com isso, confia no Senhor, para de abaixar a tua cabeça, levanta a tua cabeça, não fica chorando, não fica se lamentando para os outros, confia no Senhor, porque a vitória bem, mas só que está dependendo de você confiar e acreditar. Agora, enquanto você está murmurando, chorando, reclamando, contando para as pessoas que está demorando tua bênção, a bênção não vai chegar, porque você não está confiando no Senhor, e o Senhor está esperando você confiar nele para que a vitória chegue até você. Outro ponto aqui importante, porque quando Deus fez a promessa a Abraão,
como não tinha outro maior quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Você vê que Deus ele não tinha para quem jurar, ele jurou para ele mesmo. Porque se ele jurou para ele mesmo, ele falou: eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E o Senhor Jesus Cristo já falou para ti: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Está escrito isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Então coloque a palavra do Senhor em teu coração, confie no Senhor, peça e espera no Senhor, confie na oração que você está fazendo, porque aquele que confia não tem certeza. Se você não tem certeza do que você está pedindo, sinal que a palavra do Senhor não está no teu coração ainda, nem você tem certeza da sua salvação. Vigia como você está, vigia como você fala, como que você pensa, porque se você tem dúvida que Deus vai abençoar a tua promessa, o que Ele falou no teu coração, você também não tem a certeza da tua salvação. Por quê? Porque a salvação, ela vem pela fé, e a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Não é porque você confessou que Jesus Cristo é teu Salvador, mas você não guarda a palavra da fé, não adianta nada. Se você não está guardando a palavra da promessa que Deus falou que vai te abençoar, como você está guardando a promessa da certeza da tua salvação? Então vigia. Comece a te entregar a vida sua 100% para o Senhor. Peça perdão para Deus e começa de novo. Porque a palavra, ela está no teu coração. Ela está na tua mente, mas não entrou lá dentro da alma, no teu coração, da certeza. Ela não está no teu consciente, no teu subconsciente. Porque se tivesse, você não murmurava, você não questionava, você confiava no Senhor. E hoje o Senhor está mostrando, está dando um exemplo, que os herdeiros com paciência receberam a promessa. É a mesma coisa o Senhor está falando para ti. Com paciência você vai receber, mas para isso é necessário você crer. Então creia, porque o que você pediu você vai receber, mas é necessário você mudar os teus pensamentos, é necessário você colocar a confiança 100% no Senhor, é esquecer o que você pediu, mas começar a agradecer como você já recebeu. Isso é fé. Aí você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.